Olá, turminha do terceiro ano, A, B e C. Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de ciências, né? Retomando os nossos estudos, né? Falando sobre os animais poríferos e os animais quinidários, certo? Nós estudamos na aula passada, né? Que os animais poríferos e os quinidários, eles são animais aquáticos, certo? Porém, cada um tem suas características, tem seu modo de se locomover, seu modo de se alimentar. Cada um aí a gente vai, né, verificando quais são as diferenças entre eles. Porém, nós vamos começar a nossa atividade hoje, né, retomando a leitura da aula passada, que eu pedi para vocês fazerem a leitura na página 141, não é? Como atividade de casa, e resolverem a página 142, de acordo com a leitura. Ok? Tia Dilândia vai retomar essa leitura junto com vocês agora, na aula de hoje, ok? Os quinidários possuem células especiais que liberam uma substância urticante para paralisar sua presa. Olha aí, essas células são chamadas de quinodócitos e estão em maior quantidade nos tentáculos desses animais, que é no caso também da água viva, né? Geralmente aquelas pessoas que frequentam muito a praia, né? E ali se depara algumas vezes, algumas pessoas já aconteceu isso, tá? Eu vejo muito assim em jornais, né? Então, a água viva, porém, quando toca em alguém ali, né? Aí queima, né? A partezinha lá do corpo da pessoa. Porém, aí, aqui diz que ele libera substância urticante, né? Para quem? Para paralisar sua presa. Essas células são chamadas de quinodócitos. Então, vamos lá. Quando entra em contato com a nossa pele, olha aí, essa substância pode causar o quê? Queimaduras, como é o caso que eu falei para vocês agora, tá certo? Aqui há um exemplo dela, ó. Um animalzinho aí, aquático, tá ok? Isso aí é a representação de um quinodócito. Vamos para o nosso glossário. Urticante, o que significa? Que produz sensação de queimação, ardência, ok? Para saber mais, leia o texto a seguir para saber o que fazer em casos de acidentes causados pelo contato dos quinidócitos de águas vivas com a pele das pessoas. Vamos lá? Verificar aí o que é que acontece, o que se pode fazer, né, quando acontecer algo parecido, né? Queimaduras por águas vivas, tem redução de 95% no litoral do Paraná neste verão. Então, os casos de queimadura por águas vivas no litoral do Paraná tiveram redução de 95% desde o início deste verão, no comparativo com a temporada passada, de acordo com dados do Corpo de Bombeiros. O que fazer em casos, né, quando acontecer esse tipo de queimadura, né, pelas águas vivas? Então, o Corpo de Bombeiro do Paraná orienta que, caso seja tocado por um desses animais, o banhista use a própria água do mar, vinagre ou soro, né, fisiológico gelado para limpar o local. Então, três coisas devem ser utilizadas quando acontecer esse tipo de queimadura por águas vivas, né? O banhista deve usar o quê? A própria água do mar, o vinagre e o soro. Então, para limpar o local, pois eles impedem que o veneno do animal siga entrando na pele e alivia a dor. Uma dica é procurar um posto de guardas-vidas para ter orientações e também para passar o vinagre, que fica à disposição dos banhistas em borrifadores. Okay? Geralmente vocês encontram aqueles bombeiros, né? Observando sempre as pessoas no banho do mar. Né? Em caso de pessoas com alguma predisposição alérgica,
que apresentarem dores pelo corpo, mal-estar ou vômito, é preciso ficar atento e buscar atentamente médico, e buscar atendimento médico imediatamente. Olha aí, gente, olha a atenção quando vocês também estiverem o quê? Tomando banhozinho lá na praia, né? Para não acontecer esse tipo de coisas, né? E se acontecer, você segue aí as orientações, né? Principalmente procurar um socorrista aí, pertinho aí, que esteja mais próximo da praia, certo? Vamos para a página 142, vamos fazer a atividade, ou seja, corrigir, né? Considerando os animais que você estudou até agora, observe as imagens e as dicas a seguir e assinale com X o grupo ao qual cada animal pertence. Então, nós estudamos quem? Os prolíferos, né? E agora os quinidários. Prolíferos e os quinidários. Lembrando a vocês que os prolíferos, certo, pessoal? Eles possuem o quê? Poros, né? Que tem uma função muito grande aí para esses animais. E os quinodócidos, né? Que também são animais aquáticos, mas porém diferente dos poríferos. Vamos lá. Possuem células especiais denominadas quinodócidos. Quem será, pessoal? Vamos lá? Marcar? Será que são os poríferos ou os quinidários? Então, a gente estudou o quê, ó? Já em falando de quinodócitos, né? A gente já sabe que está relacionado a quem? Aos quinidários. Não são os poríferos, né? Vamos para o outro. Possui muitos poros no corpo. Já estamos falando de quem? Que possui muitos poros, que tem função aí de purificar a água aqui, né? Ó, os poríferos. Vamos para mais uma. Produzem substância urticante. Acabamos de falar sobre isso aí, né? Quem são? Os quinidários, né? Que é no caso relacionadas às água-vivas. Mais um. Possui a capacidade de filtrar. Olha aí a função dos poros, dos poríferos, né? São quem? Poríferos. Outro, a maioria possui uma fase de vida livre e uma fase de vida fixa. Olha aí, são os poríferos ou são os quinidários? Os quinidários. Ok, gente? Olha aí, mais uma aula bem interessante para vocês, né? Através dessa leitura e através dessa correção, né? Vocês puderam observar, né? As características, a função de cada animal, né? Tanto dos prolíferos quanto dos quinidários. Ok, gente? Então, aí eu deixo para vocês, né? Se aprofundarem mais um pouquinho dessa atividade aí. E nós vamos para a página 79 e 80 da nossa ficha de atividades. Não é lá da nossa parte do livro, mas sim das fichas de atividade. Vamos lá? Peguem aí a paginazinha 79 e 80 da ficha de atividades e nós vamos fazer juntos. Vamos fazer junto essa atividade agora, tá? Há um grupo de animais invertebrados que podem causar queimadura na pele de banhistas na praia. Acabamos de falar e fazer a leitura sobre ele. Qual é esse grupo de animais invertebrados que causa esse tipo de acidente? São os quinidários ou são os prolíferos? Os quinidários, né? Quinidários. São os quinidários. Qual o nome da célula desse animal que libera essa substância? Vamos lá, quem lembra? São quinidócitos. É o nome da substância, tá? Quinidócito. Né? Ela produz uma substância urticante que causa um tipo de queimadura na pele, chamado,
certo? De quinidócito. Por que esses animais produzem essa substância? O que é que vocês acham? A gente fez uma leitura sobre isso aí, né? O que é que vocês acham? Geralmente para capturar suas presas, né? Capturar suas presas. Ok? Liberam essa substância geralmente para capturar suas presas. Vamos para mais uma questão. Segunda questão. Observe as imagens a seguir e assinale com X as opções que podem ser usadas em casos de queimadura por contato com água viva. Em seguida, responda ao que se pede. Olha aí, não vai ser tão difícil para a gente responder, não é? Vimos lá na leitura que podemos usar, quando acontecer esse tipo de queimadura por águas vivas, lá no mar, né, no banho, podemos usar soro fisiológico, vinagre e a própria água do mar, né? Para evitar que a substância penetre mais ainda no seu corpo. Olha aí que interessante, por isso que é bom sempre a gente ler, né? Sobre a locomoção dos quinidários, na terceira questão, marque com um X a alternativa correta. Os quinidários são todos sésseis. Vocês estão lembrados do que é sésseis? São aqueles, né, que não tem vida livre. Fica ali fixo em algum lugar, na superfície, numa rocha. Então, os quinidários, eles não são sésseis. São todos livres nadantes? Nem todos. São sempre fixos? Não. Se fosse sempre fixos, eles eram o quê? Sésseis. Podem ser sésseis ou livres nadantes? Sim. Certo? Marquem a opção D. 4. Relacione as imagens às formas de corpo dos quinidários. Para isso, preencha os parênteses com P, se for pólipo, e com M, se for medusa. Gente, pólipo, vou dizer o que é o pólipo, né? É a fase em que ele é séssil, ou seja, fixo. Não é livre. E M, medusa, ele é livre e pode nadar. Então aqui, essa água viva aqui, ele é medusa ou ele é pólipo? Ele é um M, né? Ixi, que M meio assim, professora. M, ele é uma medusa, ele pode viver o quê? Livre e pode nadar. Aqui são quem? As conchas, é pólipo, porque ele vive fixo aqui, ok? Aqui nós temos também, a gente vê que está bem preso, né, ao solo, aqui, a superfície, também ele é P, pólipo. Notem que esse aqui, está preso à superfície aqui, então também é P, pólipo, certo? É a fase em que ele está fixo. Gente, nossa aula vai terminando por aqui, ok? Nós vamos ter uma atividade para casa bem diferente, tá certo? Tia Edilande vai passar uma pesquisa para vocês. Só que essa pesquisa vai estar o quê? Direcionada lá no grupo de vocês, tá certo? No grupo do terceiro ano. Falando ainda sobre esses tipos de animais que nós acabamos de ver, certo? Os quinidários e os prolíferos. Ok? Até a próxima aula.